Olá! Eles já eram ídolos antes da chegada da televisão. Entravam na casa das pessoas através de suas belas vozes. O Arquivo Record de hoje vai falar sobre os cantores do rádio. Os ídolos da chamada Era de Ouro da música brasileira, que durou de 1930 a 1950. O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem brinco de ouro, tem corrente de ouro, tem pano da costa, tem. Eles são da época em que, para ser um cantor de sucesso, era preciso ter voz. Muita voz. Um brinquedo pra mim. Mas esse tempo passou e essa terra se Era com a voz que eles entravam na vida das pessoas, pelas ondas do rádio. Atira a primeira pedra, ai, 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 aquele que não sofreu por amor. Foi assim, com suas belas e aveludadas vozes, que Orlando Silva, Francisco Alves, Dalva de Oliveira, Isaurinha Garcia, Ângela Maria, Nelson Gonçalves, Emilinha Borba e tantos outros ídolos do rádio fizeram da década de 30 a era de ouro da música popular brasileira. Uma das maiores rainhas do rádio foi Emilinha Borba. Muitas marchinhas e boleros foram eternizados na voz dela. Emilinha teve uma carreira extensa, ficou 27 anos na Rádio Nacional e gravou mais de 300 discos. Emília Savana da Silva Borba nasceu em 1923, no lugar certo do Rio de Janeiro, a Mangueira. O gosto pela música começou bem cedo. A menina era requisitada por parentes, amigos e vizinhos pelas imitações que fazia de Carmen Miranda. Mais tarde, em 1939, foi justamente Carmen quem ajudou Emilinha a ser contratada como crooner da orquestra do Cassino da Urca. Foi um tempo feliz. Nesta época também, ela gravou o primeiro disco solo e estreou no cinema. O filme foi Banana da Terra, ao lado da protetora e incentivadora Carmen Miranda. Mais tarde, Emilinha assinou com a Rádio Nacional. Um dos grandes sucessos da cantora do rádio foi gravado para o Carnaval de 1949, Chiquita Bacana, de João de Barro e Alberto Ribeiro. Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. E o fenômeno Emilinha Borba não parava de aumentar. Conquistou jovens e adultos e até a Marinha do Brasil. O prestígio dela era tão grande entre os marujos que Emilinha Borba foi eleita a favorita da Marinha. Também foi eleita a rainha do rádio 4 vezes consecutivas, de 1950 a 1953. Isso aumentou a rivalidade mais entre os fãs do que entre as estrelas. Com a amiga e também cantora Marlene, ela disputou várias vezes o título. Em 1968, Emilinha foi operada das cordas vocais e ficou afastada dos microfones, mas voltou em 72. A eterna rainha do rádio gravou mais de 600 músicas e entrou para o seleto grupo de ídolos populares do Brasil. Chiquita bacana lá na Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Emilinha morreu em 2005, aos 82 anos, em casa. Ela teve um infarto fulminante enquanto almoçava com uma sobrinha e a governanta. Como Emilinha, a era de ouro do rádio teve outras divas. Dalva de Oliveira foi uma delas. Dalva de Oliveira nasceu Vicentina de Paula Oliveira em 5 de maio de 1917, na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo. O pai era saxofonista e clarinetista amador. Desde pequena, Dalva o acompanhava nas apresentações. Foi na Rádio Mineira, em Belo Horizonte, que ela adotou o nome de Dalva de Oliveira, que a consagraria. Na década de 30, já no Rio de Janeiro, formou o Trio de Ouro com Nilo Chagas e Erivelto Martins, com quem se casou e teve 2 filhos. Peri Ribeiro, que seguiu a carreira da mãe, e o Biratã Martins, que virou diretor de televisão.
Em 49, separou-se de Erivelto, de quem gravou alguns sucessos como Praça 11 e Ave Maria no Morro. Canções como Olhos Verdes, de Vicente Paiva, levaram Dalva a ser eleita a Rainha da Voz em 1951. Coroada, foi para a Inglaterra, onde cantou para a realeza alguns sucessos como Calu, acompanhada pela famosa orquestra de Roberto Inglês. Casou-se pela segunda vez na Argentina, com Tito Clemente, e gravou sucessos tocados até hoje, Máscara Negra e Bandeira Branca. A Estrela Dalva, como também era carinhosamente chamada, morreu aos 55 anos, em 30 de agosto de 1972, no Rio de Janeiro. Foi vítima de câncer. Pouco mais de 2 décadas depois, o Brasil perdia outra estrela do rádio, Isaurinha Garcia. Paulistana do bairro do Brás, Isaurinha nasceu em 26 de fevereiro de 1919. Na infância, ajudava o pai na loja da família. Iniciou a carreira artística ainda adolescente na Rádio Record, em dupla com o cantor Vassourinha, até entrar para o hall das estrelas do rádio. Gravou vários sucessos como Aperto de Mão, Mensagem, o Samba de Conversa em Conversa, chegando a ser eleita rainha do rádio paulista em 53. Ganhou o apelido de Isaurinha, personalíssima do apresentador Blota Júnior, nome com o qual batizou o primeiro LP. Em 69, participou do 5º Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, interpretando Primavera, de Lupicínio Rodrigues e Hamilton Chaves. Isaurinha Garcia morou a vida toda em São Paulo, cidade onde morreu em agosto de 93. Ela fez de seu sotaque carregado e da voz anasalada sua marca pessoal. Deixar ninguém tirar você de mim. Temos tido tantas coisas em comum. Nossas brigas já não causam embaraços. Bato a porta como louca pra voltar daí a pouco e sentir você de novo nos meus braços. Ele está entre os 4 grandes da era do rádio, ao lado de Francisco Alves, Orlando Silva e Carlos Galhardo. Com um timbre de voz inconfundível, Silvio Caldas cantou sambas e valsas, mas ficou mesmo conhecido como o seresteiro do Brasil. Coração, pois já vai ter... Silvio Antônio Narciso de Figueiredo Caldas tinha nome de diplomata, mas não nasceu para isso. Ele veio ao mundo em 23 de maio de 1908, no Rio de Janeiro, para compor e cantar. Ele cantou em público pela primeira vez aos 6 anos, em saraus no Rio, e ganhou o apelido de Rouxinol. Eu sou como o Rouxinol, que antes de voar já canta. O jovem Silvio dividia seu tempo assim. De dia, trabalhava em oficinas. À noite, virava seresteiro. Eu era sentimental. Silvio cantava também em festas e bares. Numa noite, o cantor de tango Antônio Gomes, o Milonguita, o ouviu e o levou para se apresentar na rádio Mairinque Veiga. Já acabou, eu continuo a querer bem. É ali que eu comecei a minha vida como cantor e como profissional. Em 29, ele compôs a sua primeira música, Mas Por Que Mulher?, em parceria com Quincas Freitas. Gravou o primeiro disco no ano seguinte e em 31 veio o primeiro grande sucesso, Faceira, de Ari Barroso, de quem virou amigo e grande intérprete. Eu te conheci
parceira, fazendo visagem, passando rasteira e... Pelas mãos do Ari Barroso, eu fui para o Teatro Recreio, ganhando 800 mil reais por mês. E na oficina, com o mecânico, eu ganhava 300. Rouxinol ganhou vários outros apelidos ao longo da carreira. Foi o Seresteiro do Brasil, o Caboclinho Querido, ou simplesmente Titio. Nos anos 30 e 40, Silvio Caldas compôs muito e gravou sambas e canções de outros compositores também. Sucesso total a cada disco lançado. Mas Chão de Estrelas se tornou um clássico. Foi cantado em todo o país. Nossas roupas comuns dependuradas na corda, qual bandeiras agitadas, pareciam um estranho festival. Com sua voz aveludada e de grande extensão, suas apresentações se destacavam dos contemporâneos Francisco Alves e Carlos Galhardo, e até mesmo de Orlando Silva. Ele tinha uma vantagem sobre os outros. Era o único que realmente compunha. Rivalidade entre eles? Nós éramos amigos, ele, Francisco Alves, o Augusto Calheiros, o Vicente Celestino. Todos nós éramos muitos amigos, nós não tínhamos rivalidade entre nós. E o Caboclinho foi se recolhendo e ficou conhecido também por suas inúmeras despedidas. Anunciava o fim da carreira, mas quando convidado a voltar aos palcos, aceitava. Melhor assim. O Seresteiro foi casado 2 vezes. Em 65, decidiu se mudar para Atibaia, interior de São Paulo. Lá, ele conheceu a segunda mulher. Eu tive grandes amores na minha vida, mas a Miriam, como diz Orestes Barbosa, amei tantas mulheres loucamente, tantas bocas beijei no meu desejo, sem pensar que deixava ingenuamente um pouco de mim mesmo em cada beijo. Estamos casados há 31 anos e eu conheci ela aqui nesse lugar. Quantos anos ela tinha, senhor? Ela tinha 17 anos, ia fazer 17 anos. E eu com 50 e tanto, sabe lá o que é isso? É briga pra cachorro grande, não é brincadeira. Silvio parou de gravar no final da década de 70, mas jamais abandonou o velho violão, um presente especial. Quem me deu foi um dos grandes homens do Brasil, Dr. Juscelino Kubitschek. Foram 70 anos de carreira. Apesar disso, morreu pobre. Sobrevivia com uma magra aposentadoria de R$900, insuficientes para pagar o sítio de 6 alqueires em Atibaia. As dificuldades financeiras e o esquecimento provocaram crises de depressão no último ano de vida do Seresteiro. O Seresteiro cansou e decidiu. Desta vez, a despedida seria definitiva. Nunca larguei a serenata. E tinha como um grande companheiro o violão. 30 a 1950. O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem brinco de ouro, tem corrente de ouro, tem pano da costa, tem. Eles são da época em que, para ser um cantor de sucesso, era preciso ter voz. Olá! Eles já eram ídolos antes da chegada da televisão. Entravam na casa das pessoas através de suas belas vozes. O Arquivo Record de hoje vai falar sobre os cantores do rádio, os ídolos da chamada Era de Ouro da música brasileira, que durou de 1900 Foi assim, com suas belas e aveludadas vozes, que Orlando Silva, Francisco Alves, Dalva de Oliveira, Isaurinha Garcia, Ângela Maria, Nelson Gonçalves, Emilinha Borba e tantos outros ídolos do rádio, muita voz. Um brinquedo pra mim, mas esse tempo passou e essa terra se foi. Era com a voz que eles entravam na vida das pessoas, pelas ondas do rádio. Fizeram da década de 30 a era de ouro da música popular brasileira. Uma das maiores rainhas do rádio foi Emilinha Borba. Muitas marchinhas e boleros foram eternizados na voz dela.
Emilinha teve uma carreira extensa, ficou 27 anos na Rádio Nacional e gravou mais de 300 discos.